Deuteronômio 5,16. Honra o teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que dá o Senhor teu Deus. Glória seja dada ao teu nome. Tua palavra é a verdade que liberta e nós precisamos desta verdade para viver. Unge os nossos ouvidos e os nossos corações para receber a tua palavra que é a verdade. Fale conosco através desta verdade. Nos ensine. Nós queremos praticar esta verdade. Nós queremos praticar esta verdade. Louvado seja o teu nome para sempre. Nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu ia trazer um assunto sobre sonhos, mas como a gente pega essas datas comemorativas aí não deixar de falar sobre isso, porque às vezes tem alguma pessoa ouvindo e vai entendendo sobre o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais é como se fosse todo dia. Quem tem pai, tem o pai todo dia, né? Então, é um dia como se fosse todos os dias, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre honrar pai e mãe, que é um mandamento que traz recompensa. O único mandamento que Deus deixou nas Escrituras, que traz recompensa para a pessoa, é o mandamento de honrar pai e mãe. Vê que ele diz aqui, para que te vás bem e sejam longos os teus dias de vida na terra. Nunca a Bíblia vai dizer assim, pai, porque a Bíblia não fala ao contrário assim, pai, o pai deve honrar seus filhos, porque todo pai e mãe honra seus filhos. Os judeus entendia pela Torá, pelos livros aqui da lei, que só o pai e a mãe dar a vida para um filho já é uma coisa grande. Então o filho deveria honrar e agradecer o pai e a mãe só por isso. Eles entendiam que só por esta coisa os filhos deveriam honrar o pai e a mãe. Deveria fazer isso, só por dar vida para eles. Eles deveriam honrar. Porque a Bíblia não fala o contrário, pai honra os filhos. A Bíblia diz assim, pai, não provoque a ira dos seus filhos. Porque às vezes o pai pode provocar a ira do filho. Mas, porque o pai já honra o filho, já cuida, já faz tanta coisa. E principalmente os pais cristãos, porque quando isso aqui foi escrito para pessoas que serviam a Deus. São mandamentos para o povo de Deus, para fazer o correto, para fazer o certo, para que os filhos fossem educados para poder honrar o pai e a mãe. Amém? Amém. Estão bem aí? Amém, né? Então veja só, tem uma história, porque assim, eu entendo que toda vez que um filho honra seu pai, ele é bem sucedido. Eu não vejo uma pessoa que seja trabalhadora, que honre seus pais, que lutou tanto por aquela pessoa e que honre, que ele não seja um vencedor. Que ele não seja um vencedor. Agora, aqueles que desonram o pai e a mãe, eles são perdedores. Sabe? Tem a história de um negro, uma história real que se tornou um filme, um negro chamado Calbert. Era um negro. Um negro nos Estados Unidos, naquela época, era tratado como se fosse cachorro, como se não fosse nada. E ele arava, um menino assim, 12 anos, arava a terra com o pai dele, com mulas. Naquele tempo eles aravam a terra com mulas, com burro. E aí ele cresceu, chegou a hora de ir para a escola, e queria ir para a marinha.
Agora, um negro ir para a marinha, conseguir alguma coisa na marinha, era tão difícil. Mas na hora da partida dele sair para ir, ele disse: pai, eu vou, mas daqui a tantos meses eu volto para ceifar o feno, mas o Senhor. O pai olhou para ele e disse: nunca mais volte aqui. Eu peço uma coisa para você, não termine como eu. Vá, lute, entre na marinha e lute. E quando a coisa ficar pior, e vai ficar, ele disse, vai ficar, lute, não aceite promessas. E ele queria tanto honrar aquilo que o pai fez, que aquele homem foi humilhado na marinha pelos brancos. Tinha até branco que dizia assim: eu não durmo mais negro não. Foi humilhado de um lado, foi humilhado do outro, perdeu uma perna, ficou só com uma perna. Mas as pessoas chegavam para ele e diziam assim: o que foi que seu pai disse para você que você não desiste? O meu pai disse assim: lute e não desista. Esse homem chegou a ser o cargo mais importante da marinha, o único negro que conseguiu o cargo mais importante da marinha, ser o mergulhador-chefe da marinha. Só para honrar o pai dele, que trabalhou, que lutou, que batalhou, e disse: nunca mais volte aqui. E quando ele estava lá, ele recebeu o telefonema que o pai dele morreu. Aí foi que ele ganhou mais força para realizar aquilo que o pai dele pediu para fazer. E esse homem se tornou um mergulhador-chefe da marinha, só com uma perna amputada, botou uma perna mecânica e conseguiu. As pessoas zombavam e diziam: você acha que aqui tem mergulhadores muito mais jovens do que você? Você acha que você se compara a homens jovens desse? Você tem 40 anos agora, você acha que vai vencer esses jovens? Você pode se comparar a esses jovens? Ele diz: eu acho que os jovens deveriam dizer assim: se eles podem se comparar a mim. Mas tudo isso foi, sabe para quê? Para honrar o pai. Porque o pai dele disse: a coisa vai ficar feia, mas lute com todas as forças. O William Branham conta uma história na mensagem do Super Sinal. Ele disse que uma jovem saiu para estudar fora na universidade e ali conseguiu várias amigas e estava ali na universidade, se tornou espertinha e cheia de esperteza agora, porque a universidade moderna, ela conseguiu ser moderna também, toda espertinha. Aí um dia resolveu vir visitar sua mãe. Ela disse que viria visitar sua mãe. E trouxe uma coleguinha também, uma espertinha com ela. E ali a mãe, alegre porque a menina viria visitar ela, foi para a estação de trem esperar a filha. E quando chegou lá, naquela estação de trem, a mãe toda queimada, com a pele toda queimada, tinha uma aparência terrível, uma aparência de velha, uma aparência feia. Quando aquela mocinha chegou com a coleguinha e disse: quem é aquela velha ali? A coleguinha disse: quem é aquela velha com aquela aparência tão feia, tão horrível? E a moça quis disfarçar para não dizer que era sua mãe, porque estava com vergonha da mãe. E aí, quando a mãe viu a menina, correu para abraçar a menina: minha filha. Aí a menina: sai, eu acho que deve ter sido um engano. Você está enganada. Rejeitando a mãe porque a mãe era feia. E ela estava com a coleguinha, toda moderninha. Tinha um rapaz lá, chegou lá, pegou na mão dela e disse: sua ingrata, sua terrível, como é que você faz um negócio desse? Ninguém sabe da história, mas eu vou contar. Reuniu um monte de gente, ele agarrou no braço dela e disse: eu vou contar. Sabe quando você era pequenininha, que tinha 6 meses, a sua casa pegou fogo e você estava lá dentro?
Mas sua mãe, corajosa desta forma, pegou um lençol molhado, partiu, foi lá dentro, viu você, pegou você lá dentro. Ela tinha que escolher salvar a sua beleza e acabar com o rosto dela e ela se tornar desta forma que ela está agora. Ela enrolou você no lençol e saiu por dentro das chamas agarrada, e as chamas queimou ela todinha. Sabe? Ela fez isto para te salvar. Ela ficou feia, ela privou a sua beleza, ela foi privada de tudo para poder salvar você. Então você fica aí se envergonhando desta preciosa mãe. Aí ele completa e diz assim: Cristo também fez o mesmo por nós. Não havia beleza nele para que o desejássemos. Ele foi lá, foi moído pelas nossas transgressões, sofreu. Para quê? Para nos dar a vida eterna. E nós vamos se envergonhar dele? Jamais. Tem que bater no peito assim e dizer assim: sou cristão e não me envergonho disto. Hoje nós estamos vendo um mundo velho aí, todo acabado. Um monte de gente que professa ser pseudos cristãos, só professa, só da boca para fora, mas sua vida não tem testemunho. Mas nós temos que professar através da vida que somos cristãos de verdade e não se envergonhamos de Cristo. Ele foi moído, ficou todo desfigurado para poder me salvar ali na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, pagou a dívida do pecado por mim. Eu não me envergonho dele. Amém? Então, está difícil hoje encontrar pais verdadeiros. Está difícil. É raridade. E está difícil encontrar também filhos obediente. Também está difícil mesmo. O mundo hoje se tornou tão moderno. A mídia destruiu os lares. A mídia, as novelas quando chegaram, esse lixo chamado Globo quando chegou, destruiu os lares, destruiu as famílias. Sabe que a Globo foi que inventou aquele negócio assim, que pai é o que cria. Por quê? Porque se cria é porque foi gerado por outra pessoa, né? Aí pegou para criar. Então a Globo fazia isso, pessoas praticavam adultério, gerava filhos e entregava para o outro criar. E dizia, pai é o que cria. Foi a Globo e as novelas sujas que trouxeram isso para o mundo. Pai é o que gera. Um verdadeiro pai cria, gera, cria, educa e sustenta. Verdade. Um verdadeiro pai faz estas coisas. Estão entendendo? Um verdadeiro pai faz isto. Mas a Globo veio trazer assim, esse lixo, esse boto chamado Globo, veio para dizer, pai é o que cria. Porque as novelas lá cometiam o adultério, e ali um filho de outro, aí a pessoa criava. Então, queria se colocar na cabeça das pessoas tudo isto, mas pai é o que gera, os cromossomos estão ali. Os cromossomos estão ali, do pai e da mãe. 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Assim formam os traços característicos de um filho, o DNA dele, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, através dos cromossomos. Amém? Não quero mais dizer amém não, vocês dizem amém aí, tá? Amém? Olha eu dizendo amém de novo aqui. Louvado seja Deus, irmãos. Então, pai é o que gera. E o homem que gerou, se ele for um verdadeiro pai, ele vai criar, educar e sustentar. Estou entendendo?
Então a Globo inventou esse negócio. Ora, você acha que Deus tem filho gerado por outra pessoa para ele criar? Você acha que Deus cria filhos? Só cria filhos. Deus gera filhos pelo novo nascimento. Ele gera filhos pelo novo nascimento e ele cria, educa e sustenta. Deus não cria filhos de outro, não. Deus gera seus próprios filhos pela palavra. Filhos de Deus são gerados pela palavra. A palavra é Cristo, são gerados por Cristo. O apóstolo Pedro diz, nós fomos gerados por semente incorruptível pela palavra de Deus. Deus não tem esse negócio de dizer assim, eu vou criar filho de outro, gerado por outro, não. Ele mesmo gera, e ele cria, e ele educa. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, para a educação na justiça. O Deus que nos gerou, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos educar, Ele vai repreender e corrigir. Deus repreende e corrige a todo aquele que ama. Somos dele, Ele vai repreender, corrigir e colocar tudo em ordem. Esse é o nosso Deus. Amém? Então é assim, no processo de gerar, no processo de uma vida vir ao mundo, é necessário 3. Por isso o casamento é necessário 3, o cordão 3 dobras. O marido, a esposa e Deus. Deus é a fibra mais forte que vai sustentar esse casamento para poder não se quebrar. Tem que ter essas 3 dobras para não quebrar. Certo? Então, no processo de trazer uma vida ao mundo é necessário também ter 3. Tem o marido, a esposa para gerar o corpo físico. Mas Deus para dar o fôlego de vida à alma vivente. Se Deus não estiver no meio, não tem vida. Esse menino nasce morto. Porque Deus tem que estar lá, nesse processo para poder gerar uma vida. Mesmo aqui na terra, tem que ter os 3 sócios. Chama-se de sócio. O pai, a mãe e Deus. O marido, a mulher e Deus. Porque o William Branham disse que nós só recebemos o fôlego de vida quando nascemos, quando saímos da entranha da nossa mãe. Ao sair, então Deus vem e coloca em nós o fôlego de vida, aí nós passamos a ser a alma vivente. Estão entendendo? Para ter essa vida, para vir essa vida ao mundo, precisa-se dos 3. Se não tiver os 3, não vem. Por isso que Deus nunca fez homem com homem, mulher com mulher. Não, isso aí não gera vida, isso aí representa a extinção da espécie. É necessário os 3. Mas aí as pessoas hoje só dão valor à parte que foi gerada pela mãe e pelo pai, que é este corpo físico. As pessoas cuidam, e é vaidade, e é isso e aquilo, e ajeita isso, e ajeita aquilo, mas o que está lá dentro que Deus deu, a vida, a alma, as pessoas não vão atrás de cuidar disto, e é o mais importante. Quando terminar a vidinha aqui, a carnezinha vai para o pó, a carne que foi feita pelo pai e pela mãe vai para o pó, mas a alma agora vai prestar conta a quem deu. Amém. Mas as pessoas estão cuidando daquilo que o pai e a mãe deu, mas não estão cuidando daquilo que Deus deu, que é o que Deus vai requerer. Porque depois da morte segue-se o juízo. Depois que partir daqui, o corpo feito pelo pai e pela mãe vai para o pó. Que as pessoas tanto ajeitaram, que as pessoas tanto correram, que fizeram cirurgia, que ajeitaram isto, e escovaram, não foi que enrola para lá, enrola para cá, isso e aquilo, é tanta vaidade. Vamos cuidar, vamos ter higiene, sim, claro que sim, mas essa vaidade toda aí, eles cuidam, para depois isto virar pó, vai virar pó. Mas o que está lá dentro é o precioso, foi o que Deus deu no nascimento, e Ele vai requerer na morte. Quero de volta o que eu dei, quero de volta o que eu dei. Essa parte foi eu que dei, quero de volta. Aí Jesus vem e diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro, ter tudo para este corpo aqui, mas vier a perder a sua alma.
Perderam o bem mais precioso que Deus deu, o fôlego de vida. De que adianta ter tudo aqui para este corpo, mas vieram a perder esta alma tão preciosa que Deus deu? Então, para o verdadeiro cristão, esta alma vai para um novo corpo. Agora, não um corpo gerado por pai e mãe, não. Gerado pela palavra, por Deus. Porque era isto que Deus ia querer para seus filhos. Gerar corpo pela palavra para poder eles habitar e viver eternamente. Mas o pecado entrou no mundo, com o pecado veio a morte. Então, através de Adão, pelo só homem, o pecado entrou no mundo. Com isso veio a morte. O que é morte? É consequência do pecado. Amém? Não quero que vocês peguem nada disso. Amém? O que é morte? Porque todos morrem? Porque é consequência do pecado. Mas aí tem a chance, ó. O salário do pecado é a morte. O que é que o pecado paga pra gente? Com a morte. Mas o dom gratuito de Deus para nunca mais morrer e viver eternamente é Cristo Jesus. Então Deus diz assim, ó. Eu te dei uma alma. Na hora que você ia nascer, eu te dei uma alma. Seu pai e sua mãe estavam lá para dar o corpo. Honre seu pai e sua mãe, que lhe deu o corpo, mas eu lhe dei a alma. Eu sou o pai maior. Ele é o pai. Gente, é o nosso pai, que nós devemos honrar sempre. E a forma de honrarmos é alimentando esta alma que está dentro de nós, que só se alimenta de uma coisa: a palavra. O único alimento para a alma é a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é isso. Mas as pessoas estão cuidando do corpo, e cuida do corpo, e cuida. Mas a alma vão deixando de lado. Essa alma é tão importante. Quando eu explicar para vocês o que é sonhos e que vai para o nosso subconsciente, o irmão Brana disse que o subconsciente nosso é justamente a nossa alma. Essa alma é tão importante, é tão grande, e as pessoas não dão valor a ela. Não dão valor, mas dão valor a este corpo gerado pelo pai e pela mãe. É claro, se não fosse meu pai e minha mãe, por isso que eu devo honrá-los. Eles foram o canal pelo qual Deus me trouxe a este mundo para poder me dar essa alma. Se não fosse eles, eu não teria o canal para receber a alma que é este corpo. Por isso que devo honrá-los. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Vamos seguir em frente? Amém? Então veja só. Mas há um trabalho para destruir os lares, para destruir a família. Destruindo a família, destrói a célula padrão, a célula de Deus, a célula mãe da sociedade. Então o mandamento de respeitar o pai e mãe é o único mandamento que traz recompensa. Os 10 mandamentos é assim, gente, ó. Você tem os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos foi o maior acontecimento que já existiu nessa terra. Os 2 maiores acontecimentos que já existiu nessa terra foi quando Deus estava falando da sua própria boca os 10 mandamentos e quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste. Os 2 maiores eventos que já existiu na terra. Vai existir um terceiro, que é o grande batismo do Espírito Santo para essa noiva, para ela ter o poder da palavra falada. Vai existir ainda esse terceiro acontecimento. Mas os 2 maiores acontecimentos que já houve na terra foi os 10 mandamentos em Êxodo 20 e a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Por quê? Porque esses 10 mandamentos aqui, irmãos, não é qualquer coisa, não. Foi Deus falando da sua própria boca.
E para você ver como a Bíblia é perfeita, 50 dias depois que eles saíram, 49 dias que eles saíram do Egito, chegaram ao pé do Monte Moriá, diz: agora vocês vão receber os mandamentos de Deus. No 50º dia, 50 dias depois, eles estavam recebendo o estrondo da boca de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nunca foi lei. As pessoas transformaram em lei, mas Deus nunca trouxe isto para lei. Isto era, sabe o que? Os 10 mandamentos é o relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu próximo. É isso, o ensinamento desse aqui vocês não encontram. Por isso eu quero vocês vivos, sempre vivos. Amém? Sempre para receber o que é bom. E nossa alma só se alimenta de uma coisa: a palavra, gente, a palavra. Não pode perder nada disso, é a palavra. Amém. 50 dias depois, sai do Egito, chega no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Jesus morreu, ressuscitou. 50 dias depois, vão receber a maior coisa que existe nessa terra, o Espírito Santo. Olha como a Bíblia é perfeita. Por isso que os 2 maiores acontecimentos, eles acontecem 50 dias depois. Cinquenta dias depois. Louvado seja Deus. Amém. Vocês estão assimilando aí, né? Não. Glórias a Deus. 50 dias depois. O que é os 10 mandamentos? O relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o seu próximo. Os 4 primeiros mandamentos é o relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Sou o único na vida de vocês. Não farás para ti imagem de escultura. Adore somente a mim. Não toma meu nome em vão. Ora, gente, uma pessoa que tem só Deus, adora somente a Deus, conhece a revelação da palavra, ele jamais toma esse nome de Deus em vão. O nome de Jesus está na boca de toda espécie de gente, tomando o nome dele em vão. Mas nós não fazemos isto. Nós temos que viver digno deste nome. Guarda o sábado, ou seja, tenha relacionamento comigo, guarde tempo para mim, se relacione comigo, tenha tempo para mim, eu sou o único, me adore somente, não tome meu nome em vão, não use esse nome em vão e gaste tempo para mim. Sábado. Não é para guardar o sábado como um dia qualquer, como esses adventistas fazem, mas é para ter relacionamento com Deus, estreitar os laços com Deus. É para você gastar tempo com Deus. Mas as pessoas hoje gastam tempo com tantas outras coisas dessa terra, mas não gastam tempo com Deus. Aí por isso tem pessoas que vão passar anos e anos na igreja e eles não vão ver resultados na vida dele. Não vão ver resultados, não vão ver experiências com Deus, não vão ver as coisas acontecendo, porque não se gasta tempo com Deus, não se faz o melhor para Deus, então não vai receber também não. Deus estava dizendo para Israel: pode ficar tranquilo, eu dou para vocês a comida, eu dou o maná, 6 dias eu dou o maná. No 7º é o sábado, vocês não vão colher não, mas na sexta vocês colhem na porção dupla para dar para o sábado. Pode ficar tranquilo que eu dou o alimento agora, por favor, guarde tempo para mim, se relacione comigo, não adore outros deuses, eu sou o único. Estão entendendo? Então nesses 4 primeiros mandamentos, Deus estava dizendo: faça isso. Se relaciona comigo. Jesus, quando chegou aqui na terra, ele disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que me amam é amado do meu Pai. Aqueles que me amam, meu Pai e eu viremos e faremos nele morada. Mas como é que ama Deus? Guardando os mandamentos, guardando a palavra, vivendo uma vida de obediência. Jesus vem e diz: novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei.
Observe só. Ame como eu vos amei. O apóstolo Paulo vem no capítulo 13 de Coríntios e diz: eu posso mostrar para vocês um caminho mais excelente. Para que ensinar um homem a não adulterar, a não matar, a não furtar, a não dizer falsos testemunhos se ele ama? Se ele ama, ele não vai praticar nenhuma dessas coisas. Não precisa ensinar para este homem a fazer isto. Quando ele ama, é o caminho mais elevado, mais excelente. O que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que ensinar picuinhas a este homem? Para que ensinar coisas pequenas a ele? Ei, não faça isso, não faça isso, faça isso, faça aquilo. Se ele ama, ele não vai fazer. Então as pessoas ficam, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Certo, está aqui nas escrituras. Quando você ama a Deus, você obedece a sua palavra. Não há peso em obedecer a sua palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quem ama a Deus, ama o próximo. E quem ama o próximo, ama a Deus. Primeiro, você ama a Deus. Como é que você ama a Deus? Guardando os seus mandamentos. Este é o seu relacionamento com Ele. Cumpre os 4 primeiros mandamentos. Agora, para cumprir os outros 6 mandamentos, tem que amar o próximo. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. Diz respeito à família. Não matarás. Jesus está dizendo, preserva a vida. Não adulterarás. Preserva o casamento original. Não furtarás. Vai. E você agora vai preservar, quando ele disse assim, ó, não furtarás, preserva o próximo. Ou seja, quando você não furta, você preserva a liberdade individual. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos, preserva a dignidade. E não cobice as coisas alheias. Você vai preservar o que você conseguiu, o que o outro conseguiu. Vocês estão entendendo? Vocês querem ficar de pé um pouquinho? Ficar de pé um pouquinho? Então o 6º mandamento, o 5º mandamento, preserva a família. O 6º mandamento, preserva a vida. O 7º mandamento, preserva o casamento. O 8º, preserva a liberdade individual. O 9º, preserva a dignidade. E o 10º, preserva o que o outro conseguiu. Tudo relacionado com o próximo. Se as pessoas amassem a Deus e eles vissem uma roçadeira na roça do outro, passando por lá por dentro, eles não pegavam. Eles não furtavam, eles preservavam o que o outro tinha. Hoje a gente não pode, não há mais preservação da liberdade. Se você deixar um negócio aí fora, no outro dia não está mais ali. Porque não há preservação da liberdade do próximo. O próximo não pode ter mais liberdade, mas Deus ensinou ao próximo ter liberdade. Então, os 6 últimos mandamentos cuida do próximo. Os 4 primeiros é o relacionamento com Deus e os 6 é o relacionamento com o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Pode sentar. Estão entendendo? Quem ama a Deus vai amar o seu próximo. E se a pessoa diz que ama a Deus e ele não ama o seu próximo, ele é mentiroso. Porque a Bíblia diz, se você ama a Deus, a quem não vê, como é que você pode amar a seu irmão a quem você vê? Como é que você pode odiar seu irmão a quem você vê? Ou seja, se você diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, a regra é clara. É assim, ó. Você tem que amar primeiro o que você vê, para depois amar aquilo que você não vê.
Vocês estão entendendo? Eu quero passar por alguns versículos aqui, rapidinho aqui, João, primeira carta de João e o Evangelho de João. Só pra gente concluir nossa reflexão. Louvado seja Deus. Diz assim, João 14, diz assim. Começando aqui do primeiro. João 14, 15 diz assim, ó. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aí João no capítulo 14, versículo 21 diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Esta é a regra de quem ama a Deus. Guarda os seus mandamentos. Guardar é praticar. Aí ele segue e diz assim, ó. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Quem não me ama, não guarda minha palavra. Este é o sinal da pessoa que não ama a Deus. Não guarda a minha palavra. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quando eu era lá da Igreja Batista, eu pensava, este versículo, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quer dizer que toda pessoa que está ouvindo a Bíblia é de Deus? Não. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É a Bíblia revelada, é a revelação das Escrituras. A Bíblia, na sua revelação, na sua totalidade, ele ouve os filhos de Deus, ouve a palavra de Deus, por isso que eles são de Deus. Vocês estão entendendo? Então é isso. Quem é de Deus, pratica as palavras de Deus. Primeira carta de João se relaciona a amar o próximo. E diz assim, ó. Só para a gente concluir aqui. 1 João 2,10 diz assim. Aquele que me ama, que ama seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Primeiro passo. Quem ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Aí você tem 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Qual é o fator que eu amo a Deus? Quando eu obedeço os seus mandamentos. Obedecendo os seus mandamentos, eu também vou amar o irmão. 1 João 3,14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. O sinal de que uma pessoa passou da morte para a vida é que ele ama aquele a quem ele vê. Amar não é bajular. Amar não é passar a mão na cabeça. Quando você ama, você corrige, você disciplina, você ajuda. Você quer ver aquela pessoa na verdade. Primeiro João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Estão entendendo? A regra é, primeiro se ama o que vê, para depois amar o que não vê. Como posso dizer que amo o meu irmão que eu vejo ali, dizer que amo a Deus se eu não estou amando ele a quem eu estou vendo? 1 João 4,21 diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus vai praticar essa palavra.
E quem pratica essa palavra vai amar seu irmão. Sabe por que a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque quem ama tem cumprido a lei. Não é isso? Amém. Aí a Bíblia diz: não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Amar não é bajular, não é passar a mão na cabeça, como eu já disse. Mas é ajudar. E ajudar principalmente aquela pessoa a chegar a encontrar a verdade. E você, se puder ajudar aquela pessoa, você vai ajudar. Estão entendendo? A Bíblia manda amar até os inimigos, mas não manda conviver com o inimigo. A Bíblia não diz: vá lá conviver com o inimigo, não. Diz: ame os vossos inimigos. Se o cara é teu inimigo, mas se ele vem até você e precisa de você, precisa da sua ajuda, faça. A Bíblia não diz assim: vá conviver com o inimigo, não. Mas diz: ame. Você tem que estar pronto ali no coração para poder ajudar. Estão entendendo aí? O mandamento de honrar pai e mãe é uma das coisas mais sobressalientes, maravilhosas que a Bíblia mostra. Porque todo mandamento diz assim: não faça, não faça, não faça. Por exemplo, não matarás, não furtarás, que não é para fazer mesmo. Mas quando diz assim: honra teu pai e tua mãe, aí completa dizendo: para que te vás bem, para que tenha boa qualidade de vida e para que prolongue os teus dias de vida na terra.